começa a falar? É. Então, boa noite. Vamos falar então sobre transtornos da personalidade. O ideal seria falar primeiro sobre personalidade, só que como não tem essa aula pronta, falar primeiro de transtornos da personalidade, depois em outra aula a gente fala de personalidades. Personalidade, né, de modo geral. Então, começando com o transtorno da personalidade, só fazer uma definição geral do que é personalidade. Então, conjunto de peculiaridades, né, características que identificam, né, tornam a pessoa um indivíduo, que faz com que ela se destaque das outras pessoas. E é uma combinação de características que nós chamamos de características inatas, são biológicas, basicamente genéticas, hereditárias, com características que são adquiridas de acordo com a vivência socioambiental, o ambiente em que a pessoa é criada, o tipo de vida, o estilo de vida que os pais propiciam, a presença de um pai, a morte da mãe, por exemplo, prematuramente. Todos esses fatores vão contar, se a criança nasceu prematura, se teve um trabalho de parto demorado, se nasceu roxa, circular de cordão, se teve encefalite, se teve meningite, qualquer tipo de lesão neurológica, principalmente durante o período de gestação e o período até os 6 anos de vida, são os mais dramáticos e que vão repercutir na formação da personalidade, podendo inclusive levar a uma paralisia cerebral, uma deficiência intelectual. Então, são coisas que vão ter uma repercussão muito importante na formação da personalidade. Então, as características que são inatas, nós chamamos, coloquei genético, né, mas são características biológicas, né, de base genética, é o que nós chamamos de temperamento. É o temperamento da criança. E as características que são adquiridas a partir do contato com o meio ambiente, da criação dos pais ou da ausência dos pais, dos cuidadores, da qualidade de cuidadores, da qualidade de vida que a criança for ter, nós chamamos de caráter. Então, o temperamento é inato, o caráter é moldado de acordo com o ambiente que a criança for se desenvolver. Essa definição, segundo Cloninger, que é um psicólogo americano, que é o mais citado quando a gente vai falar de definição de personalidade. Vocês podem encontrar mais 50 definições diferentes por aí, que não vão ser necessariamente essa que eu estou falando, mas é uma das mais citadas e é uma que eu considero uma das mais completas. Quando a gente fala também de características socioambientais que vão interferir nas características genéticas, isso é estudado por uma ciência chamada epigenética. Epigenética quer dizer o que vai incidir sobre a genética e vai modificar a biologia. Bom, características físicas, segundo alguns autores, também podem interferir positivamente e negativamente na personalidade. Isso quem estudou foi principalmente Adler, que foi um discípulo de Freud. A gente pouco fala de Freud, de Adler, porque o conceito que ele cunhou, que é o complexo de inferioridade, é uma coisa muito comum, é um conceito muito óbvio, né? Ele é complexo de inferioridade, a gente ouve falar disso desde que se entende por gente, ele é muito óbvio, complexo de inferioridade. Mas o Adler, ele baseou o complexo de inferioridade não numa análise subjetiva, eu olho para alguém, vejo o que ela tem e me sinto inferior, não. Ele baseou isso primeiramente numa deficiência física. Então, por exemplo, ele viveu na virada do século 19 para o 20. 19 para o 20. Então, aquele monte de filhos, 12, 15 filhos, cada um de um jeito. E às vezes tinha um que tinha sobrevivido, vários tinham morrido, uns tinham sobrevivido com sequelas, não tinha vacina, uns tinham se desenvolvido melhor, maior, outro arrastava uma perna, outro... Então ele percebia que de acordo com a característica física, a compleição física, havia o complexo de inferioridade. Principalmente eles eram austríacos, alemães, né? Então sempre teve aquele ideal de beleza germânica. Então eles viam que aquele que atingia o patamar ideal de beleza ou de inteligência, de alguma forma ele se destacava, ele tinha uma vaidade, um sentimento de superioridade, ele tinha uma autoestima mais bem fortalecida, guarnecida. E aquele que tinha um defeito físico, era muito magro, muito fraco, no caso dos homens, né? Ou no caso das mulheres, na época as mulheres com quadril largo, mais robustas, eram tidas como mais bonitas. Então esse é o padrão de beleza da época. Então se a mulher não ganhava peso, era muito magra, então tudo isso contava de forma negativa para formar a personalidade da pessoa. Então aí, por exemplo,
na cultura alemã. Então, ser loiro de olhos azuis, olhos verdes, isso é o ideal de beleza germânico. Então, isso também era uma característica favorável. Ser moreno, nascer de cabelos pretos, olhos castanhos naquela cultura, era uma característica negativa. Então, isso contava negativamente, então, 12, 15 irmãos. Todo mundo loiro de olhos azuis. Aí tinha um que não tinha essa característica, então aquele se sentia inferiorizado. Enfim, uma coisa que a gente vê aqui no nosso Brasil miscigenado, né, quando se vê miscigenação racial. Eu já atendi muitas famílias, ou então um indivíduo de uma família, até hoje tem isso. Eu lembro até de um paciente que ele é muito bem sucedido profissionalmente, ele emprega todos os irmãos são empregados dele, e ele é o único de pele negra da família, os outros são todos brancos, o casal, o pai e a mãe, é um casal multirracial, né? Casamento interracial, e ele se sente inferior fisicamente. Mas isso acabou não atrapalhando, né? Só que ele desenvolveu uma neurose. Ele tem um sentimento de inferioridade que ele super compensa, sendo mais bem sucedido financeiramente, ele emprega os irmãos, mas ao mesmo tempo ele tem culpa. Mas ele se destacou. Ele se destacou, que é o conceito de neurose. A neurose como algo que impulsiona a pessoa a ser alguém melhor. Tentar ser alguém melhor no sentido sociocultural, né? Financeiramente mais bem posicionado, etc. Mas, no caso dele, por exemplo, ele tem uma ambivalência. Ao mesmo tempo que ele se sente inferior, ele continua inferior. E, ao mesmo tempo que ele ele aparece, né, se destaca empregando os irmãos, ele tem culpa porque existe uma relação meio que sádica, né? Vem para a consciência dele, volta e meia, que ele se sente melhor, poderoso, quando os irmãos são piores. Porque ele não superou o sentimento de inferioridade da infância. E é um cara extremamente inteligente. Então, quanto mais inteligente ele é, mais ele se martela, ele se flagela com a ideia de que ele é mal porque ele fica bem de ver que o irmão está pior. Ele quer ajudar, mas ao mesmo tempo ele fica feliz porque o cara não está bem. Entende? Então, isso comprometeu. Isso ainda dentro de personalidade normal, não tem um transtorno, não tem um desvio de caráter, de personalidade. Ele é neurótico. Né? E ele fica nesse... É um caso para constelação, tem que ele, mas nunca apareceu. Bom, e a personalidade ela vai estar sempre em consonância, ela vai estar sempre harmonizada e coerente com fatores culturais, sociais, éticos e étnicos. Então, aquilo que eu falei, na época de Adler, né, na Alemanha da época de Adler, inclusive Adler, como o Freud, né, os dois tiveram que fugir da Alemanha nazista e para salvar a própria vida, porque eram judeus, estavam naquele processo de perseguição político, religiosa, étnica, né? Foi bem naquele auge do movimento nazista. Então eles estudaram muito essa relação, Adler principalmente. Adler ele se destacou mais na educação. Hoje você tem mais trabalhos de Adler na educação do que na psicanálise propriamente dita. Mas ele é da segunda escola de Viena. Jung é a terceira escola de Viena e Freud é a primeira. Mas assim, o complexo de inferioridade hoje é uma coisa que quando você comenta, ninguém sabe quem que é o autor, porque é uma coisa muito óbvia. Agora, você fala complexo de Édipo, o desejo do filho pela mãe, é uma coisa tão chocante, né, que todo mundo fala, Freud, né, coisa de louco. Então, eu tenho um autor de psicanálise que ele fala isso. Quando a coisa é muito óbvia, que se dissolve na cultura, as pessoas absorvem como algo assim, é anônimo, ninguém criou, surgiu espontaneamente, não tem pai. Agora, quando é uma coisa chocante, como muitos dos conceitos de Freud, aí todo mundo sabe quem que inventou, de onde que veio. Freud explica, né? Freud explica, aí a coisa é punk. Então, continuando. Então, fatores culturais, né? Então, na época que eles viveram, né? Época entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, virada de século, não tinha vacina, então morria muita criança. Então, assim, a mulher mais forte, com quadril largo, era uma questão assim, era boa parideira, era, né? Tinha que falava assim. Eu tinha uma ex-cunhada que falava assim, que ela chegou na cidadezinha, ela era magra, ela gostava que ela era magrinha, depois ela engordou e o senhor, o cara mais próspero da cidade, falou, você tá tão bonita,
firmou agora, né? Firmou agora. Firmou. Eu fui pra casa chorar. Firmou agora. Porque antes o vento levava, né? Firmou agora. Então, a questão cultural, né? Como que isso muda de acordo com a época que a gente vive. Teve épocas na Europa, no Renascimento, por exemplo, que era bonita, mulher magra, pálida, quase um rapaz, né? Então, tudo isso vai interferir na personalidade na medida que interfere na formação da autoestima, da autoimagem. E, continuando, são questões adquiridas socioambientais. Mas também não é só a questão da característica física. Por exemplo, tem gente que não é privilegiada fisicamente nem em nenhum momento da história que é considerado, mas a pessoa tem uma autoestima de outro mundo. E gente que é linda, maravilhosa, perfeita e se acha, né, um lixo. Então isso é muito relativo, vai depender de temperamento e caráter, né, por causa de outras questões. E eu passo aqui para ela. Não, assim. Bom, aí os transtornos da personalidade propriamente dito, né? O que a gente considera um transtorno da personalidade? Então, são padrões de desempenho psicológico que não são adaptáveis. A pessoa é disfuncional e ela tem prejuízo na família, na sociedade em geral e no trabalho. Então, nesses 3 eixos, a pessoa vai ter problemas. Ela é disfuncional e mal adaptada. Eu grifei as características mais importantes. Disfuncional, mal adaptada, nesses 3 âmbitos do relacionamento da vida dela. Sendo que essas características estão, lógico, como são da personalidade, elas estão presentes desde muito cedo e elas são constantes e inflexíveis. Ou seja, normalmente quando nós temos uma personalidade normal, a gente pode ter defeitos, ter virtudes, só que a gente vai tendo aquela modulação, né? É de pequenino que se torce o pepino. Então você vai educando, o processo educacional vai conseguir fazer uma moldagem. Aí a gente tem as fases, né? 3 anos, é a puberdade, de acordo com menino, menina, 12, 14 anos. Hoje em dia tem crianças com 9 anos entrando na puberdade. Eu ainda estou vendo alguns com 14 que estão entrando. Então, assim, está tendo uma variação mais ampla. E aí depois, por volta de 18, 21 anos, que agora eles estão falando 24 anos, que é a maturação do córtex pré-frontal. Então, o que acontece com a pessoa com transtorno da personalidade? Ela não tem muita resposta ao processo educacional. O processo pedagógico de tentar doutrinar a criança dentro de valores éticos, de empatia, não funciona muito bem quem tem transtorno da personalidade, ao contrário da pessoa normal. Então são essas 2 grandes características do transtorno da personalidade: disfuncional, mal adaptada, na família, na sociedade, no ambiente laboral. Então, assim, se a pessoa é disfuncional só no trabalho, não preenche critério. Se é só na família, não preenche critério. Então, são os 3 âmbitos: familiar, social e laboral. Ela é disfuncional, ela é mal adaptada. À medida que a gente for discorrendo sobre os transtornos, aí vocês vão entender melhor. E ela é refratária ao aprendizado, à experiência, né? Aquilo que nós normalmente, assim, você erra uma vez, erra 2, na terceira você já aprendeu alguma coisa, né? E a pessoa inteligente mesmo, ela aprende de ver o outro errando. Né? A pessoa inteligente é dito isso, você não precisa passar pelo processo, só de ver o outro você já fala, bom, não vou. As mães Eu antigas. sigo isso, pelo menos. Eu sigo isso. Então, e a pessoa com transtorno da personalidade não adianta. E às vezes ela vai passando por experiências cada vez piores e ela não se modifica, ela não se condiciona, ela não aprende. Então, assim, ela é inflexível, rígida e ela é. Aí entram, né? Hoje estão aparecendo estudos dizendo, não é bem assim. São crianças. Porque quando a gente fala isso, que elas são inflexíveis e refratárias à intervenção, você está dizendo assim, tem um componente biológico muito forte. O peso do ambiente é muito pouco, muito pequeno. Entendeu? Assim, se a pessoa deu para ser psicopata, ela tem perfil psicopático, você pode criar um ambiente mais estruturado, mais de contenção, com pais presentes, amorosos, mais firmes, e tudo, o cara vai ser psicopata. Então, você está dizendo assim, a questão biológica, genética, ela é primordial. Então, tem genética de psicopata, vai ser psicopata, não interessa.
Hoje estão surgindo questionamentos dizendo assim, não é bem assim. Na verdade, essa criança, ela tinha uma questão genética, uma predisposição, mas ela foi passando por experiências em que o instinto de sobrevivência dela desde muito cedo teve que ser ativado. Por isso ela desenvolveu esses traços psicopáticos. É uma explicação no meio termo, mas não explica todos os casos. Por quê? Porque você tem psicopatas extremamente cruéis e perversos que foram criados de uma maneira maravilhosa. Tiveram, não dizer a família perfeita porque isso não existe, mas foram criados nas condições mais, vamos dizer, próximas possíveis do ideal e são pessoas horríveis. E você tem pessoas que são cidadãos excelentes, exemplares, que passaram por privações, provações e não tiveram infância com nenhuma facilidade, com nenhum tipo de, vamos dizer assim, pelo contrário, passaram pelas piores situações possíveis e imagináveis, abusos sucessivos, abandono, e são pessoas. Então, o que acontece? Essa explicação que estão dando é assim, é como se fosse um espectro. O transtorno da personalidade também tem um espectro. Tem um transtorno grave, tem um transtorno leve e tem uma variação no meio. Então, tem casos que realmente a pessoa passou por situações, o que é assim, voltando no exemplo do psicopata, que é mais claro, mais fácil de dar exemplo. Ele teve uma criação boa, ele teve uma família estruturada, que deu valores morais, religiosos, não passou fome, não foi abusado, não, mas ele é um estelionatário, ele não tem compaixão, ele dá golpe. Ele é frio. Se ele tivesse tido uma vivência pior, tivesse sido violentado, passado fome, ele poderia ser um serial killer assassino, só ia piorar na escala, entendeu? O que a gente está concluindo é isso. Da genética dele. Porque tem muito da genética. Então, minha mãe sempre costumava dizer muito assim, esse daqui só apanhando da vida para poder aprender, quer dizer, então não adianta nem apanhar. Tem uns que nem apanhando, entende? Então, assim, existem estudos, principalmente no campo da sociopatia, que é a transtorno mais estudado, a psicopatia, que chega a concluir que eles chegam a ser uma mutação genética. Por exemplo, eles pegaram estudos em prisioneiros, presidiários, separaram o psicopata do criminoso comum. Aí, assim, tanto em exames de neuroimagem, neurofuncionamento e testes neuropsicológicos, o criminoso comum é igual ao cidadão comum que nunca cometeu crime. Perfil mesmo. Ele cometeu o crime em circunstâncias extremas, legítima defesa, fome, alguma coisa assim. E o psicopata não. O psicopata ele tem um perfil totalmente diferente. O psicopata ele faz por prazer, por sadismo, falta de compaixão. Ele tem um perfil neurológico diferente. Até quando criança, você já observa isso, porque ele mata um animal sem dó. Então ele já vem realmente de berço, praticamente. Então, eles têm o consenso hoje é esse. Tem gente tentando usar essa coisa de não, é porque desde criança ele teve que se voltar para a sobrevivência, então ele teve que virar um psicopata. Tem gente tentando alargar essa brecha para, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, onde ainda tem pena de morte, eles tentam alargar essa brecha para justificar tirar a pessoa da punição. Então, assim, aí entra outra questão, né? Não sou a favor da pena de morte, mas também não concordo como aqui, né? O psicopata comete crime, 3, 4 anos, matou alguém, bom comportamento, progressão de pena, tá na rua. Eu também não acho que, né? Porque um dos motivos pelos quais aqui no Brasil o nível de criminalidade é muito alto é porque você tem ciência de que não vai ter punição. Nos Estados Unidos você mata alguém é de 25 anos para perpétua. Aqui é de 25 anos para... é 19 para menos. Não, ainda tem bom comportamento, já sai antes. Sai antes, então. Bem antes, não completa nem 10 anos. É o que eles falam. Aqui, isso não seria dado atualizado, deve ser pior hoje. Mas 20 anos atrás eles falavam que a chance de você cometer um crime, ser julgado, se você ser investigado, detectado, ser julgado, preso e cumprir a pena justa, mesmo na lei nacional, 2%. Quer dizer, um convite ao crime. Então, realmente, fala muito a favor de característica de
base biológica. A interferência do ambiente, você consegue aliviar a intensidade do sintoma, mas que a pessoa vai ter aquilo em algum grau. Você só vai, assim, você tem uma escala do menos grave para o mais grave. Você consegue, pelo ambiente, você consegue aliviar aqui a intensidade, mas que ela vai estar em algum ponto aqui, ela vai estar. Então, apesar de se notarem traços de personalidade alterada, né, muito precocemente, como você falou, mesmo em criança muito cedo, a gente não faz diagnóstico de transtorno da personalidade antes dos 18. Até então a gente chama de transtorno de conduta, chama de conductopata. Né? Então, Antes dos 18. Antes dos 18. Então, assim, nem todo conductopata vai ser um transtorno de personalidade, vai ser um sociopata, mas geralmente todo sociopata foi um conductopata. Então, geralmente quem teve um transtorno da personalidade. Eu falo muito do sociopata, psicopata, porque é o mais comum, é o que vem à mente, mas eu vou falar melhor de todos os outros transtornos. Bom, antes, então, e outra, diagnóstico de transtorno da personalidade, antes de você fazer o diagnóstico de transtorno da personalidade, você tem que pensar antes que seja, primeiro, em criança principalmente, adolescente, distúrbio de adaptação, problema dos pais, divórcio, bullying na escola, qualquer tipo de questão de adaptação social. Ou um transtorno psiquiátrico, por exemplo, depressão, fobia, toque, né? Ou reação aguda a estresse, alguma coisa muito, muito pontual, intensa, que está levando a, por exemplo, luto, perda, alguma coisa que está, abuso sexual, ele está sofrendo assédio. Então, alguma coisa muito específica que está levando ele a desenvolver um transtorno de comportamento, rebeldia, agressividade. Depressão na infância e adolescência não é tristeza, choro, isolamento. É rebeldia, agressividade, queda do desempenho escolar, agressividade difusa com animais, com crianças. Então, sempre tem que afastar distúrbio de adaptação, transtorno mental simples, né? Uma reação de adaptação a um estresse significativo, por exemplo. E exclusão, aí você vai pensar no transtorno de conduta, se for menor de 18, ou se for adulto, transtorno de personalidade. Então, por exemplo, hoje estão fazendo muito facilmente diagnóstico de transtornos de personalidade borderline. E não, tem que primeiro afastar todos os outros fatores. Porque o borderline é bem mais complicado que tudo isso, não é? Ou não? É mais complicado, e hoje a gente está tendo gatilhos ambientais, desde a criação, permissiva, pais que não colocam limites, pais que têm medo dos filhos, então não colocam limites, não colocam restrição, pais que fazem tudo, dão tudo. Então é uma criança que não tem limite, adolescente não tem limite. Vem da genética ou não? O transtorno da personalidade borderline, sim. Agora, tem um monte de gente diagnosticada com borderline porque se joga, se corta, se machuca. Ah, não me deu dinheiro, corta, se machuca. Mas não é um borderline de verdade. Porque o borderline de verdade, primeiro, eles se machucam de verdade. Borderline de verdade precisa de acompanhante terapêutico, AT. Muitos, até para ir ao banheiro. Porque o negócio de autoflagelo. E outro, borderline de verdade, a gente vai entrar em detalhe. Mas o que acontece com o borderline? Ele tem uma alteração neurológica que ele não processa emoção. Então ele não consegue elaborar. Ele tem uma dificuldade neurológica de processamento emocional, sentimento e emoção. Hoje a gente está tendo borderline de aspas, borderline, que na verdade são crianças e adolescentes. O que acontece? Antigamente a gente era criado, né, pessoas mais velhas vão saber isso melhor. A gente era criado convivendo com tia-avó, com primo, aquela família estendida, né? Era uma família multinuclear. Então a gente, mesmo criança, e não tinha aquela coisa assim, ai, coitadinho, não manda, porque não pode ver isso. A criança hoje é protegida, a criança hoje é o rei da casa, né? Ah, vamos sair da sala que o fulano não está assistindo televisão, o problema dele, não podemos ficar aqui atrapalhando ele. Antes era o quê? Sai daqui porque os adultos vão conversar. E não é, dá licença, por favor, sai, né? Não tinha direito de falar. Não tinha direito de falar, né? Qualquer coisa apanhava, né? Leva esse copo d'água que sua avó que tá lá no quarto. Ai, mas eu tenho medo dela, ela é toda tá torta, não interessa, vai lá e...
Então a criança, de um jeito ou de outro, ela aprendia a conviver com pessoas diferentes da mesma família, mas pessoas diferentes. Tinha a tia que foi largada pelo marido, a prima que apanhava, a viúva, tinha uma série de... Tinha o número de personagens com que a criança interagia desde criança, fazia com que ela entrasse em contato com o sofrimento humano desde cedo e desenvolvesse empatia e amadurecesse. Se torna até mais forte, né? Para qualquer outra situação no futuro. Exato. E também tinha que tolerar a frustração. Né? Hoje em dia não tem. Não. Ah, mas na volta a gente compra. O seu aniversário. Então, tinha que adiar uma satisfação, tinha que engolir uma frustração. Isso leva ao amadurecimento. E hoje, o que acontece? Isso não existe. Tudo é para criança, tudo é para adolescente. Todo mundo engole tudo, porque a criança e adolescente não pode passar uma frustração. Eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Então, a gente esquece que o que nos fez ser quem somos também foram os percalços, as dores, os ressentimentos que nós tivemos. E aí, a gente está criando adolescentes, adultos jovens e crianças que não toleram frustração. Qualquer coisa se joga no chão, bate com a cabeça na parede, ameaça se cortar. E se ela percebe que aquilo funciona, ela faz mais vezes. Então está tendo muito pseudo-borderline hoje por causa da criação. E essas crianças e adolescentes de hoje são assim. Teve um ano passado, retrasado, aquela menina que a gente achou até que era brincadeira. A mãe deu um iPhone 15, 14, ela queria, não sei nem se tinha 16, e a menina, mulher já, lembra? Esperneou no shopping. Lembra? A gente até achou que aquilo era fake, né? Não, é verdade. E era verdade. Mas por quê? Porque até então a mãe foi dando tudo. E é uma tendência, né? Com essa geração lá que sofreu Exato. com a carência de... A escassez. Com a escassez e de repente virou uma febre isso, né? Pois é, mas isso está começando a ser revisto e precisa ser revisto. E muito trabalhado, né? Porque parece que muitos dos fazem. pais que viveram isso, eles não querem que os filhos sofram, não querem passar o sofrimento para os filhos. Exato. Essa é a justificativa. É a justificativa, mas eu acho que tem mais coisas envolvidas aí também, né? E Mas precisa ser trabalhado. esses pais também, às vezes eles projetam através dos traumas deles. Exatamente, eles querem se realizar através dos filhos, esse é um aspecto. O outro aspecto inconsciente, né, a gente vive numa sociedade hoje que ela é muito hedonista, né, a vaidade, você tem que ser jovem para sempre, a gente quer tapear a morte, tapear a doença, tapear o envelhecimento, procedimento, preenchimento e tal. Você manter os seus filhos crianças infantilizados até os 40, 50 anos, você parece que você não envelhece. É porque você não pode envelhecer, você não pode morrer com um filho desse. Quem vai cuidar dele depois? Entendeu? Então é uma neurose muito dura, né? Mas isso precisa ser revisto. Voltando aqui. Na presença ali. Presença de estressor ambiental, né? E resposta terapêutica. Ó, se existe um fator, um gatilho, que leva à alteração de comportamento e você faz um tratamento, uma terapia, uma medicação e a pessoa melhora, então é uma doença, é uma depressão, é uma ansiedade, tem um gatilho aí, você tratou. Por quê? Antigamente a gente tinha esse aforismo assim, transtorno da personalidade que melhorou não era transtorno da personalidade. Melhorou não é. Por quê? Dificilmente um transtorno da personalidade melhora. Entendeu? Com terapia genética no futuro, talvez. Né? Hoje a gente está tendo esse reconhecimento ainda. Aí está tendo casos de relatos, as pessoas falam, ah não, mas eu tenho um método, eu tratei, curei tantas pessoas com transtorno da personalidade, porque não sei o quê. Mas são esses falsos diagnósticos. Porque estão entrando esses falsos positivos, que na verdade são essas crianças e adolescentes mimados, super protegidos, sem estrutura, que não tem, é psicoambiental, é epigenética, não é genética. Então, conseguiu melhorar porque não era um transtorno da personalidade. Acho que isso. Aí, nessa fala que você fala assim, nós às vezes, questão do mimado, porque eu estou com uma adolescente assim, que eu percebo que ela entrou nessa neurose com a separação dos pais. Então, ela não está sabendo realmente lidar com essa separação. Mas ela pode ter sido um gatilho também, né? Mas ela está com de medicação. algo genético.
Pode ter sido Pode ser gatilho. um gatilho Pode ter do sido alto gatilho. da Mas já também, genética. mas também pode ser uma criança, porque assim, teve uma época, lá nos primeiros divórcios que começaram a acontecer, que tinha uma geração de traumatizados que não superavam, lá. Mas assim, lá nos anos 40, 50, porque era muito feio ser filho de divorciado. Mas na constelação a gente observa até Hoje hoje em que dia tá muitos tudo não normal. superam. Muitos não superam, mas fica num nível mais subliminar, é verdade. Mas antes era muito consciente. É. Aí passou uma galera dos anos 70, 80, 90 que era normal ter pai divorciado. Era normal. A exceção era ter pai casado. Aí tem até uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, do casal que finge que divorciou porque os filhos estão tratando eles mal. Vocês nunca viram essa crônica? Depois vocês dão uma olhada. Porque assim, o normal agora é ser divorciado. Por que vocês estão casados? É muito engraçada essa crônica. E agora, essa geração, eles são tão frágeis, que eles são tão vulneráveis, que eles não suportam nem isso mais. Entendeu? Aquilo que passou uma época, não estou dizendo que vamos normalizar o divórcio outra vez, não é isso. Mas eles, era uma geração que, assim, tá, aconteceu, agora vamos tocar pra frente, vamos sobreviver. Você acha que a personalidade, ela também pode ser influenciada pelo coletivo? Bastante, muito. Porque você vê que você, geração tal, Sim, principalmente durante a infância e adolescência, a gente faz tudo para pertencer. O jovem fala assim, eu quero ser diferente, eu quero me destacar, eu quero ser original. Mas tudo que ele faz é para pertencer, ele quer ser aceito no grupo, no bando. Né? Na verdade, o coletivo influencia muito, com certeza. Ele faz tudo para se encaixar. E é uma necessidade humana. Bom, aqui vou entrar na classificação propriamente dita. Vamos ver, aqui ficou alguma dúvida? Não. Ó, vamos voltar um pouquinho só no borderline. Se detecta isso com algum exame ou só mesmo observando o paciente? Primeiro, você tem que fazer uma boa história clínica para excluir tudo. Por exemplo, tem muito border hoje, diagnóstico de border, que na verdade, assim, prematuro, trabalho de parto difícil, era para ter sido indicado cesárea, não foi, tentaram parto normal até quase matar a mãe e o bebê, nasceu porque Deus quis. Então, assim, nasceu roxo, com circular de cordão, não estava respirando, teve que ir para UTI neonatal. Então, fez lesão neurológica. Então, são pessoas impulsivas, instáveis. então todo borderline ele tem. O border, ele não pode ter essa história. O border, ele não tem essa história. Entendeu? Tem muita gente hoje com diagnóstico de border, só aí você vai fazer o levantamento, tem a lesão neurológica, tem isso. Então, com o exame dá para ver também o Não neurológico? não necessariamente, porque os exames hoje mais comuns, você poderia ver até no SPECT-SCAN, só que o SPECT-SCAN é muito caro, não está acessível. Poderia ver. Então, assim, o diagnóstico é clínico. Então, tem muitos pacientes que chegam com esse diagnóstico de border. Aí quando você vai para a anamnese lá atrás, você vê essas características, você fala, não, peraí, tem uma coisa, aí começa a medicar, a pessoa melhora. Então, aquilo que eu falei no slide anterior, aqui, esse aí. Então, você detectou que teve uma agressão ambiental, então, lá no parto teve uma alteração, nasceu com sofrimento, nasceu roxo, teve anóxia cerebral, né? E você tratou, melhorou. Então não é transtorno da personalidade. O border, ele não melhora. Mas é isso que eu estou falando, o transtorno da personalidade border, o border de verdade é muito raro, é 1% da população. Então uma chuva Hoje disso, está, né? assim, está brotando border de todo quanto é lado. Mas na verdade o que? São essas crianças, né? São essas crianças que tiveram uma criação muito, faz o que quer, não tem horário, não tem, entendeu? Estuda tarde porque não acorda de manhã, não adianta, doutora, eu já tentei. Cara, Sim. Antigamente se experimenta, Quem né? está mandando, né? A criança ou os pais? Exatamente, quem que é a autoridade, quem que é hierarquicamente a figura de autoridade. Então tudo isso tem que ser, assim, o que era bom, né, não na parte ruim, mas o que era bom da educação antiga, parte dela precisa ser resgatada porque a coisa está feia. Essa questão da lesão neurológica, depois eu vou falar mais pra frente. Então, quando você começa a fazer uma anamnese, levantar dados mais detalhadamente, mais detidamente, você começa a afastar muita coisa. Então, não fecha. O diagnóstico não fecha.
quando eu fazia residência, 99, 2000, borderline era 1% da população. Então, assim, o último caso, depois você afastou tudo, não sobrou nada, aí vinha o border. Hoje, a primeira coisa que ele já joga é border. É psiquiatra mesmo, chega lá e já fala. Já fala, a primeira coisa, nem... Teve um paciente que veio pra mim, deram um diagnóstico de border, bipolar, não sei o quê, aí eu fiz toda uma história, e ele era um paciente que tinha tido lesão e tal, tem altas habilidades, alto QI e tudo. E aí eu refiz o diagnóstico e comecei a medicar, ele melhorou, depois de 3, 4 consultas, que ele já estava bem melhor, ele teve a pachorra de voltar e falar assim, olha, traços obsessivos ele, meio top, assim. Eu procurei 2 psiquiatras, um bem mais jovem e outro bem mais velho que você. Contei a minha história e os 2 deram diagnósticos muito diferentes do seu. Aí eu falei assim, você contou pra ele do seu parto, como que foi, que você nasceu roxo, que você isso? Não, ninguém perguntou nada anteriores aos últimos 90 dias. Falei, bom, então, chega. Vamos mudar de Entra aqui. Sossega. Isso que eu tinha melhorado, né? Mas isso é o quê? É a defesa, né? O neurótico, ele tem medo de melhorar. Então vamos atrapalhar Eu já melhor. ouvi isso já de uma psicóloga, que ela falou que muitos, quando começam a melhorar, ele, É defesa. é uma defesa ele já não querer mais participar das sessões. Isso que é normal. Ele isso. tenta sabotar. Houve a melhora, ele sabota. Porque ele sabe navegar na neurose, na disfunção. Aqui ele já sabe como que é, de frente para trás, de trás para frente. Agora, e se eu melhorar, como é que vai ser? Porque eu vou ter que tomar providência, eu vou ter que assumir responsabilidades, eu vou ter que me posicionar, vou ter que ser gente grande. Não quer, né? É que no transtorno borderline, uma das características é a questão da dependência, né? Da dependência emocional, só que aí, por exemplo, aí confunde, por exemplo, tem muita gente que teve lesão neurológica, tem traço histérico, aí teve, por exemplo, a mãe foi trabalhar, tem aquela, o apego, né? Que a criança, Do abandono, tá? síndrome do abandono, como é que fala o termo? Tá com 2, 3 anos de idade, a criança tem que entender que a mãe vai, mas a mãe volta. Lembra que antigamente, hoje em dia não fazem mais, só um pouquinho, aquela brincadeira que fazia, assou, lembra? Essa brincadeira é universal, tem no mundo inteiro. Põe um papel, um negócio assim, assou. Por quê? Bobinha, mas funcionava. Vai funcionar. Porque a mãe sumiu, a mãe voltou. A mãe sumiu, mas a mãe volta. Para dar para a criança a noção de... Porque a criança, por volta de 2, 3 anos ainda, antes ela não tem a noção direito, mas por volta de 2... Bebê recém-nascido, ele acha que a mãe e o bebê são a mesma coisa. Ele vai tendo a individuação, o processo de separação. Com 2 anos, ele se dá conta que a mãe é um ser à parte. Quando a mãe sai, ainda mais hoje, que a criança fica na creche com 6 meses. Então, essa angústia é traumática. Então, a síndrome de abandono potencializada pela criança que não tolerou a frustração, então a mãe deu presente, a mãe deu tudo que Até que tem um floral, que eu lembro, até que as minhas crianças foram para a escola, que chamava amor desgarrado, né? Que é para o processo da criança entender, ajudar a angústia de separação. Então, a angústia de separação traumática, muito potencializada na criança que não aprendeu a superar a perda, a frustração, já é motivo para virar um border que não é um border, de verdade. Ele parece porque é uma criança que não desenvolveu minimamente os recursos de adaptação e de resiliência. Isso com 6 meses? Ela tem um entendimento? Sim. A falta. A criança de 4 meses, que tem muito pouco contato com a mãe, isso é estudo comprovado, ela vomita se ela perceber que isso vai segurar a mãe mais perto dela mais tempo. Ela vomita comida, regurgita, vomita, entendeu? E principalmente se a mãe entra naquela simbiose, ai meu Deus, meu filho, não come, entendeu? Fica aquela... Então, a criança tem essa capacidade. A angústia de separação, quando que vai ter a identificação? Então, assim, é aquela história da mãe suficientemente boa. Não pode ser a mãe boa demais, aquela grudenta que dá tudo na mão, não larga o bebê pra nada. E não pode ser a mãe ausente.
ela tem que ser suficientemente boa. Aí por volta dos 2, 3 anos é quando tem esse momento do entendimento. Tem um relato, não sei de qual discípulo de Freud, que ele fala de uma criança que a mãe saía para trabalhar e voltava. Nesse período que a mãe saía, principalmente quando a mãe saía, ele pegava um carretel de linha, jogava, puxava. Na ludoterapia viram que esse exercício era para a criança a ideia da mãe indo, mas a mãe voltava. A mãe ia, mas a mãe voltava. E aquilo acalmava ele. Eu vi essa experiência, já vi. Né? Então, agora, isso na criança normal, na pessoa normal. Em quem tem realmente o borderline, não existe essa capacidade, essa parte do cérebro que faz esse processamento e transforma o sofrimento, a angústia em pensamento e elaborar em ação mais madura, não ocorre. Daí ela se corta, ela sofre, ela se corta. Mas é cortar, assim, de verdade, é um troço louco, violento. O border, de verdade, ele precisa de acompanhamento terapêutico. Às vezes tem a fase que tem que dar sedado, porque senão ele vai fazer uma coisa muito grave. Border de verdade. Mas existe também o fato assim, de ser moderado, border moderado, agressivo, ou essas classificações? Então, hoje eu estou achando muito confuso, porque, assim, quando vem esses relatos, eu não sei se a gente está falando de um border de verdade ou se é dessa Classificação de um. Porque na personalidade que a gente trabalha em questão de subpersonalidade e personalidade, varia. De um modo geral, nos outros transtornos eu vejo muito graus. Por exemplo, quem tem personalidade obsessiva-compulsiva, personalidade obsessiva ou personalidade anancástica, você tem níveis. Tem pessoas que não dá para conviver. Ela é totalmente assim, ela não consegue emprego, ela não consegue nem ser patrão, porque ninguém trabalha para ela. Então, assim, aí você vê que tem. Então, eu acho que no border também pode ter uma situação, né? Só que assim, até hoje, os que apareceram para mim com diagnóstico de border, eu não vi nenhum border de verdade. Os que vieram. Então, eu não consigo te falar isso com certeza. Bom, aí, os transtornos da personalidade, a gente fala assim que estão divididos em clusters. Clusters quer dizer agrupamentos. Então, cluster A, grupo A, são as personalidades chamadas bizarras, excêntricas. Aí tem paranoide, esquizotípico e esquizoide. Deixa eu só passar primeiro as classificações, depois eu vou voltando. Então, grupo A, cluster A, personalidades bizarras, excêntricas. Paranoide, esquizotípico e esquizoide. Aí vocês vão ver que essas três personalidades, elas são parecidas entre elas, variam em algumas coisas, mas elas lembram umas das outras. Grupo B é maior. No grupo B, olha só, são personalidades intensas, dramáticas, sedutoras, impulsivas e imprevisíveis. Aí tá, histérica, que é histriônica. A gente não fala histérico porque o paciente já entende o que é histérico, então a gente fala histriônico porque é mais sofisticado. Muitos termos médicos. Não ficar ofendido. Mas assim, tudo é uma questão, daqui a pouco o povo vai descobrir e a gente vai ter que trocar. Tem muito termo médico que, por exemplo, hoje, é xingamento, e foi termo médico. Idiota, imbecil e cretino, era termo médico. Idiota era o deficiente mental leve. Imbecil, moderado. Cretino era o grave. Também mudou, né? Teve que mudar porque virou xingamento. Não, mas você falou bizarra, você chama uma pessoa de bizarra hoje, tudo bem. Sim. Mas você fala assim, você é meio bizarra, né? Tipo, não sei Sim. não. Não, e cretino, por exemplo, cretino é o deficiente mental grave, só que popularmente cretino é o quê? É o cara cínico, safado, golpista, né? Fulano é um cretino. Você vê como que a língua viva é um fenômeno... Mas também você vê como que é a evolução da saúde mental. Também. Porque antigamente, os ficaram internados, os hospícios eram totalmente, né, desumanos. Tinha muito disso. Tá tendo uma Revolução. uma melhora. Não, tinha época que realmente eles colocavam o paciente psiquiátrico embaixo, o paciente com cólera em cima. Aí a cólera matava todo mundo, né? Escorria a diarreia. Nossa. Já é estratégico. Já era Vamos matar esse não tinha o que povo. fazer, era considerado subgente, então
Nossa. Então, assim, histriônico, histrião, né? É um termo bonito, né, para quem quer se aparecer, que é o histérico. Então, quer dizer, olha o termo já tem um julgamento aí. O histérico ele é uma pessoa que quer aparecer. E depois a gente vai ver, na verdade, o histérico ele tem essa característica, ele é teatral, ele é dramático, ele faz né, uma mise-en-scène, assim, mas na verdade tem um transtorno por baixo. Tem sofrimento. E é uma forma de ansiedade. Só que a expressão da ansiedade dessa pessoa é imatura. Não é uma ansiedade canalizada de maneira mais sofisticada, vamos dizer assim. Narcisista. Isso aí tá famoso, né? Também é outro que explodiu. Borderline, Principalmente a mãe narcisista, mas é porque também. Porque hoje, como esse adolescente, essa criança não consegue tolerar a frustração, a hora que a mãe fala não, você é tóxica narcisista. Entendeu? Então, assim, é um diagnóstico que explodiu. Tem mãe tóxica narcisista? Tem. Mas esse diagnóstico explodiu porque a criança hoje não tolera mais a frustração. Mas eu acho que esse narcisista não está só na criança. Eu vejo muito adulto nessa história. Minha mãe é narcisista. Sim, mas geralmente adultos, né? Mas geralmente adultos que estão com algum problema de adaptação e precisam justificar. Existem mães narcisistas, como também existe o chefe narcisista, o marido narcisista, o namorado narcisista, existe tudo narcisista. Só que até que ponto você tem que, é questão de relativizar. É como falar que todo mundo é perpetrador. Né? Todo mundo é perpetrador agora. Por quê? Mas é porque está todo mundo muito frágil, todo mundo muito sensível, todo mundo muito olhando, lambendo as feridas. Assim, a gente está num momento social hoje, cultural, então valorizando muito a saúde mental também num aspecto negativo agora. Tudo é motivo para dor, para choro e tal, e não para crescimento. Então tem um enfoque também ruim aí, né? Então é um momento cultural que a gente está vivendo. Uma hipervalorização do eu, do sofrimento, da dor. Não torna o sofrimento como uma coisa boa, que me fortaleceu. Exato. Como evolução, crescimento. Exatamente. Eu estou aqui, daqui eu não vou sair porque eu fui machucado, eu fui abandonado, eu fui... Potencializa até, né? Que justifica. Então, eu não vou sair daqui. E tem pessoas que só sabem viver no sofrimento também. Exatamente, nesse modo, exatamente. Então, cluster B, né? São pessoas intensas, dramáticas, sedutoras e imprevisíveis. Aí tem esses 4 tipos, né? O antissocial é o sociopata psicopata, tá? Antissocial é um termo, esse é um termo que está sendo usado errado, porque as pessoas falam, eu sou antissocial, no sentido de eu sou tímida. Fóbicos, eu tenho fobia social. Quando eu digo antissocial, eu sou psicopata. As pessoas estão falando errado. Eu tenho fobia social. Eu sou antissocial. Antissocial é quem faz mal para a sociedade. Então, psicopata é sociopata. Né? Não é antissocial a pessoa tímida. Aí o cluster C, grupo C. São pessoas que têm perda do controle dos impulsos. Então, pessoas, por exemplo, tricotilomania, arranca o cabelo e enfia na boca. Aquela pessoa cleptomania. Cleptomania é a pessoa que ela tem, ela tenta se conter, ela vê um objeto, o objeto tem que ser barato, não tem valor comercial, mas ela é que nem... Não tem uns bichos, umas aves... Passou uma novela uma vez com essa Era a Cristiane Torlone. Mas aquela fazia bem o personagem. Lembra? Ela roubava, assim, furador, abridor de carta... Né? Na bolsa, qualquer coisa. É coisa sem valor. Mitomaníaca também entra nisso? Mitomania também entra, perda de controle, só que o mitomaníaco, se ele tiver, por exemplo, mitomania com cleptomania, mitomania com ludopatia, que é o jogo patológico, tudo bem. Agora o mitômano, com frequência o mitômano está junto com sociopatia, com narcisismo. Isso que é importante também. A gente está falando tudo separadinho, bonitinho. Mas um pode... É comum o narcisista com o antissocial, e aí dentro do antissocial a mitomania. A mitomania a pessoa mente com muita facilidade. Tem prazer. Tem prazer. E ela não se tenta segurar, ela conta mentira, até sem precisar ela mente. Mas ela acredita nisso. Algumas sim. Sim. Né? Mas é diferente a mitomania do
dos outros, da tricotilomania, da cleptomania, porque na tricotilomania ela sabe que ela tenta, mas ela não consegue. Quando ela vê, ela já é estresse. Ela está estressada, ela faz. Na cleptomania também. A cleptomania é assim, a pessoa tem um impulso de pegar algo que ela sabe que vai pôr ela em encrenca, vai dar problema, vai criar uma inimizade, ela está na casa da amiga, então ela fica assim, só que aquilo vai dando, a ansiedade vai, aí ela não aguenta, ela vai lá, pega, e ela parece que é uma descarga. Eu vi uma reportagem, Um acho que era alívio. Fantástico, mas era com pessoas ricas, muito rica mesmo, roubando. Só Artistas, né? Mas aí elas roubam coisas mais caras, porque pro universo delas aquilo não tem valor, é. né? Então seria uma pessoa cleptomaníaca. É uma cleptomania, porque para elas aquilo não é caro. Foi o que aconteceu com aquele rabino, não sei se vocês vão lembrar, assim, muito novinho, aquele rabino Henri Sobel. Henri Sobel. Era um rabino famoso na época da perseguição política do golpe militar. Ele protegeu e defendeu abertamente. Ele era americano, tinha essa proteção também. Ele protegeu os perseguidos políticos. E aí teve o Herzog, que foi o filho da Zuzu Angel, que foi morto dentro da cadeia, brasileiro, filho de judia brasileira. E ele fez protesto, ele ganhou muita fama e reputação de corajoso e libertário nessa época, e ele ficou com essa reputação por muito tempo. Aí ele foi pego roubando gravata Armani em Miami. Vocês vão lembrar disso, tem uns 15 anos. A sociedade judaica de São Paulo, a sociedade israelita, acabou com ele. Porque eles não gostavam dele, porque ele era muito famosinho. A sociedade israelita, os israelitas de um modo geral, principalmente, eles têm que manter aquele... O judeu é uma coisa assim, você não fica... Fora o Luciano Huck, né? O resto é tudo assim, bem na moita. Eles não ficam se destacando, ainda mais de uma forma errada, né? Então, mas ele tinha se destacado de uma forma positiva, só que com valores de esquerda, defendendo fugitivos políticos, perseguidos políticos e tal. Sociedade israelita de direita. E aí, a hora que viram ali, perseguiram ele morreu super cedo de câncer depois daquilo. Nossa, da época eu não sabia. Já. Bom, então, mas é o quê? Ele era um cara muito rico, ganhava muito bem, né? E para ele, gravata Armani, na época até falava assim, mas Cristina, gravata Armani não é um furador de carta, não é um clipes, não é um... Né? Mas eu fazia coisa pro universo dele. Isso tem cura? Esse transtorno de controle de impulso, geralmente é alguma coisa de lobo temporal. Eu já atendi muitos pacientes com esse perfil, eles melhoram com antiepilético. Melhora mesmo. Eu já atendi cleptomaníaco com deficiência mental, porque ele tem lesão pela deficiência e melhora que controla, diminui o impulso. Inclusive, além da tricotilomania, da cleptomania e da ludopatia, tem alguns que têm compulsão sexual. Um homem que ele tinha casado, bem posicionado socialmente, profissionalmente, tudo, família, tudo certinho. Mas de repente batia um troço nele que quem ele visse pela frente ele tinha que... Ou então tinha que achar alguém na internet, quanto mais sujo, quanto mais tara dava nele, aí acabava, ele pegava nojo da pessoa e dele. Aí ele passava dias arrependido. É que nem a história do cleptomaníaco. Depois que ele rouba, que vem o alívio, tem um alívio. Aí depois vem a culpa, aí ele fica se sentindo lixo. Então é assim, vai dando um frenesi, ele tem, aí ele consegue, ele alivia, depois ele vai ficando mal, daí é uma coisa neurológica isso aí. O cara da compulsão sexual, mesma coisa. Então tem remédios também. Tem medicação para ajudar. E a terapia também tem que Tá em dia. sim. Mas a medicação é importante. Essa senhora da cleptomania, ela era deficiente mental leve, tinha epilepsia, e junto à cleptomania. Você fala muito do lobo temporal, não lembro do lobo temporal. A maioria dos transtornos que você está falando De impulso tá ligado a isso. porque a pessoa fica sem freio, ela é impulsiva, ela vem à vontade, ela faz, depois ela pensa nas consequências. Então, o lobo temporal que faz a gente ter esse raciocínio de... Faz você não ter o raciocínio e Ah, agir. ter raciocínio Essa não. questão, por Você exemplo, faz primeiro e pensa depois. Um exemplo meu, por exemplo, eu passando na frente de um
córrego assim, aí eu, e se eu tacar esse celular lá, o que acontece? Aí do nada eu me retenho, não taco. Então, O que seria isso? É um pensamento intrusivo? é o pensamento intrusivo da família do toque. Entendeu? Mas não necessariamente você tem a parte de compulsão, porque assim, o toque é o transtorno obsessivo compulsivo. Então você tem um pensamento intrusivo, invade a sua consciência e você realiza um ato compulsivo para anular. Então assim, vou dar 3 pulinhos, senão minha mãe vai morrer hoje. Aí você fica fazendo isso todo dia. Vou dar 3 pulinhos de manhã, 3 pulinhos, 3 da manhã, 3 pulinhos, 3 da tarde, senão minha mãe vai morrer hoje. Entendeu? Então você tem um pensamento intrusivo, aí você faz um ato compulsivo para anular o pensamento. Isso é o toque. Aí dessa família tem isso. Volta e meia uma coisa assim, tem paciente que fala assim, que vem pensamento. Vou pegar esse aqui e jogar na cabeça. Então assim, essa água até que não é nada, vou jogar café quente. Né? Aí com você. Depois ela fica assim, meu Deus, Tem que controlar. entende? E ela fica mal, ela fica pior, muito pior, porque ela pensou do que ela realmente vai fazer. Isso tem uma coisa que desencadeou tudo isso, vamos dizer, no caso dele, com relação Estresse. à família, estresse, Estresse. Você pode estar com estresse. infância, não. Ou alguma coisa neurológica. Entendeu? Eu tinha uma paciente que ela estava com muita raiva da ela é canhota, teve lesão que nasceu de 7 meses. Ser canhoto geralmente está relacionado a trauma de parto, tem um monte de. Tem enxaqueca, tem um monte de coisa. Ela estava com muita raiva da patroa, muita raiva. Ela pediu demissão porque ela começou assim, ela trabalhava numa loja de confecção, mexia com tesoura. Ela começou a ter esse pensamento: se eu pegar essa tesoura e cravar na jugular dessa mulher, a mulher passava por ela, ela tinha um impulso, passava pela mente que ela ia Matar. Fica no celular, tá, Leandro? Aí ela Não, mas não é sempre Você não. gosta de mim? Você gosta de mim? Mentira. mas são casos de estresse. O gatilho, Gosta de mim? se você tem uma coisa que te deixa nesse, né? E aí o gatilho você está estressado. Aí ela pediu demissão, nunca mais teve. Aí agora ela está estressada com outra coisa, ela não tem mais isso da tesoura, mas ela fica com um outro pensamento que é bem mais suave, mas fica. Mas e ela tem tendência, por isso que eu falo da Então, nível de estresse. gravidade. Ou neurológico. E É interessante. Eu acho que todo mundo já teve esse tipo de pensamento, com alguma coisa. Eu quando era criança olhava a sacada assim e falava, se eu me jogar daqui. Mas ó, na criança a gente acha, aspas, normal, porque o seu cérebro não terminou de se formar. Então você tem uma certa, vamos dizer assim, você pode ter uma lesãozinha ainda, entendeu? Mas Com depois- quantos anos que forma? A gente considera esse tipo de pensamento assim, com 9, 11 anos. Por exemplo, você pode ser sonâmbulo, mas assim, mesmo assim, sonâmbulo, então, isso é marcador de lesão de lobo temporal. meu filho é sonâmbulo também. Então, mas esse é marcador de lesão de lobo temporal. E hoje em Estamos dia, descobrindo muitas você coisas. viu aqui, né? um estudo que saiu agora recente, associando mediunidade com QI mais alto e com alteração genética? Só que eles não chegaram ainda na questão da epilepsia de lobo temporal, mas todo paciente que eu conheço que tem mediunidade, clarividência, tem essa questão do lobo temporal. Eu ia comentar a respeito disso, que tem a ver muito com. Se fosse um centro espírita, ia falar que é um obsessor, né? A gente encerrar esse e começar outro, senão a jogar pra internet fica muito grande. Tá, mas aí termina. Não serve? Demora e Vamos continua. fazer a parte 2. Então Só tá. para, qualquer coisa só para e continua rapidão. Não, vamos fazer a parte 2 ainda. Eu acho que senão a pessoa não escuta, Ian, depois não vai dar atenção no Vai vídeo. parar e vai criar o. É, Tchau, gente. vai pra parte 2. Tem que comentar.